Estamos de volta para o terceiro bloco e a gente vai começar ouvindo aqui um pouquinho também o doutor Murilo, dessa conjuntura, como é que está a engenharia, a infraestrutura dentro desse processo ou desse contexto da Lava Jato, que ela está capitaneando tudo, né? E tem também a pergunta pendente. Isso, justamente. Se eles são a favor de, se há possibilidade, é extensiva aos dois, sim, de fazermos um pacto com todos os principais partidos, a fim de colocar alguém na presidência. Sim, fica à vontade. Eu acho que são duas perguntas bastante importantes que o deputado Ronaldo Lessa vai sair muito bem. Mas o que eu acho é o seguinte, primeiro, a questão da engenharia, nesse contexto todo, ela foi muito atacada de uma forma errada. Todas as empresas de engenharia que foram prejudicadas eram empresas de porte, de primeiro mundo, empresas que exportavam know-how, exportavam trabalhadores, exportavam conhecimentos muito fortes. Eu acho que essa questão do Lava Jato, não quero entrar na discussão, eu acho que quem deve tem que pagar, mas tinha que pegar as pessoas e não as empresas. Então essas empresas foram prejudicadas e muito prejudicadas, até porque muitas delas fecharam, e em cima de cada empresa grande que existia, mais de 50 outras trabalhavam ao entorno dessas empresas. E então, assim é feito nos demais países. Exatamente. E isso aconteceu aqui de uma forma que não deu para entender muito. Porque, na verdade, o deputado Ronaldo Lessa acaba de colocar que 30 empresas participaram de uma concorrência no Compete lá na Petrobras, todas elas de fora, e não permitido empresas brasileiras de participarem. E essas empresas de fora tinham problemas de corrupção, mais de 22 empresas tinham problemas. E essas 22 empresas não tiveram nenhuma dificuldade de participar aqui. E elas tinham problema lá de algum dirigente que estava lá com problema de corrupção. E mesmo assim elas participaram, porque o problema é a pessoa. Então, eu acho isso fundamental que a gente pense. Então, essa questão da engenharia nacional, da forma que ela foi atingida, foi de uma forma talvez brutal e errática de todas as formas. Eu acho que se a gente quisesse pegar, teria que pegar as pessoas. Esse é um sentimento meu. Dentro desse contexto, como proteger a empresa e livrar... Então, eu acho que tem que pegar a pessoa. Tem que pegar a pessoa. A empresa não é criminosa. Na verdade é o seguinte, os trabalhadores, os engenheiros das empresas... Como o Ministério Público, a Justiça pode... Ele pode pegar quem fez isso. Ela fez com a JBS. Ele pode pegar quem fez isso. Como fez com a JBS. Isso, e a JBS. Tem que pegar quem fez isso. E não pegar a empresa. Na verdade, as empresas foram prejudicadas. O Brasil foi prejudicado. Os empregos foram prejudicados. Empresas muito grandes fecharam as portas, as pessoas foram demitidas. Esse foi um problema brutal para o país. Agora, com relação a outra questão, eu acho que há necessidade de um pacto nacional, mas um pacto nacional na direção do país. Nós temos que entender que qualquer uma de crises que nós possamos estar passando, o Brasil é muito maior do que elas. Nós devíamos estar discutindo o Brasil. Nós temos que estar discutindo oportunidades, crescimento, desenvolvimento. Nós temos que estar colocando cabeças pensantes. Hoje nós montamos um projeto chamado Engenharia Unida, um projeto nacional. Um projeto que nós pensamos em juntar academia, entidades de classe, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, indústrias. Nós estamos pensando em trazer essas pessoas nessa Engenharia Unida e discutir o Brasil que nós queremos. Oportunidade de trabalho, proposta para crescimento e desenvolvimento. É isso que nós devíamos estar pensando. Por exemplo, eu acho que no Congresso Nacional, no governo federal, nós temos que estar discutindo essas questões. Hoje nós estamos fazendo uma coisa que é muito, muito criticada, porque nós temos que buscar a engenharia como protagonista da tecnologia. A engenharia como protagonista da tecnologia. E hoje nós estamos discutindo um país de bacharéis de direito. Embora respeite todas as profissões, mas nós não podemos
Nós não podemos achar que, de repente, a área tecnológica tem que submeter à questão jurídica. Ela tem que ser patrulhada, pode ser observada, pode ser acompanhada, porque ela tem que fazer a coisa direito, mas o desenvolvimento técnico, as questões técnicas, têm que ser colocadas pelos técnicos. Então, se tiver uma punição, quem tem que fazer a punição são os CREAs, é o CONFIA. Se nós temos órgãos que possam fazer isso, e isso poderia ser colocado de uma forma muito mais séria para o país. Então, eu acho que um pacto nacional, a pensamento num desenvolvimento e crescimento, ir atrás dessas obras que estão paradas, discutir de que forma que nós podemos fazer o dinheiro circular. E não dá para que a gente pense o seguinte, as pessoas que vão montar nós estamos falando de reindustrialização, a pessoa vai montar uma indústria e diz o seguinte, se eu investir em papel, eu ganho muito mais do que investir em pessoas, para que eu vou perder tempo? Então nós temos que incentivar o contrário. Correr risco. Nós temos que incentivar o contrário. Acima de tudo, nós estamos pensando aqui em empresas, nós estamos pensando em trabalho, nós estamos pensando em cidadão, em trabalhadores, e a gente inverte o papel. Então o cara vem aqui, o industrial, aquele que tem dinheiro, ele vem aqui e fala, para que eu vou investir numa empresa? E aí os rentistas, os bancos, dominam tudo isso. Acho também que nós tivemos, quando nós fizemos a comparação, se me permite mais 2 minutos, à vontade. Nós fizemos uma comparação de governos. Eu acho que o governo anterior, como esse governo, deu muita brecha para os rentistas. Eu acho que os bancos dominaram muito, não só de agora... E ainda dominam. Eu estou dizendo, de agora e antes. Dominaram tudo. Nós tínhamos que estar pensando no país. Nós temos que ver qual é a rentabilidade de um banco. Nós estamos falando de reforma previdenciária. E vamos ver quem é que está devendo. Vamos ver como é que nós podemos estar discutindo isso. Eu acho que essa é uma forma direta de pôr o dedo na ferida. Doutor Murilo, só uma perguntinha rápida. Pode ser respondido por senhor? A JBS está na E lista. o movimento Engenharia Unida já está sendo chamado para participar das negociações ou ele ainda fica na periferia? Está engatinhando. Não, nós temos que discutir, temos que chorar muito, brigar, gritar. Nós estamos fazendo o nosso papel. Entenda perfeitamente que nós estamos fazendo o nosso papel. A gente vem discutindo no Brasil todo. No Brasil todo, em cada um dos nossos estados, nós estamos colocando a Engenharia Unida, nós estamos discutindo, nós estamos fazendo seminários de crescimento e desenvolvimento, nós estamos discutindo as questões da sociedade brasileira, nós estamos discutindo educação, meio ambiente, trabalho, transportes, energia, nós estamos discutindo. Agronegócio, nós estamos discutindo, nós estamos apresentando. Na verdade, o que nós entendemos? Que nós precisamos unificar o país nessa Engenharia Unida e mostrar ao executivo brasileiro que a engenharia precisa ter o seu protagonismo. Se nós não tivermos, nós não vamos contribuir para um Brasil melhor, para um Brasil mais forte, um Brasil mais desenvolvido. E nós estamos perdendo essa oportunidade. Narciso, permite-me aí, eu quero fazer uma Nacional. pergunta ao deputado federal, agora Ronaldo Lessa. Só suas ordens. É uma pergunta que não é embaraçosa, não. Não tem nenhum problema. Quando eu não souber, eu digo que não sei. Não, essa é simples. Diga. O Temer fica ou sai? Já deveria ter saído. Já deveria ter saído. Não há concordo como com isso. segurar. Não há como segurar. Ele agora está Perdeu. ganhando. Ele só quer ser ouvido depois de dizer se a fita teve ou não. Foi fraudado ou não. Quer dizer, então, nós estamos se pegando nas filigranas porque não tem sustentação. E você tem um Congresso que dá essa base para ele. A mulher de César tem que ser séria e parecer séria. séria. Não adianta. O senhor concluiu perfeitamente bem. Pode ter havido conspiração contra o Temer, como houve contra Dilma. Claro. Ô, deputado, faz 90 ou 100 dias que eu nunca mais ouvi a expressão pedalada fiscal. E foi esse crime que afastou a nossa presidente. Pois é. Foi tão mal feito e perverso que deixaram ela com todos os direitos.
Bom, políticos. Que repare que onde nós estamos. Que absurdo. nós Agora, estamos- Como é que você Agora, caça o convivendo. mandato de um presidente e não ele agora me perdoe na minha Teve a queda, não avaliação, teve o coice. Se eu fosse um juiz Renan que disse. arbitrasse essa questão, eu perdoaria os dois. E vou dizer por quê. Como é que é? Perdoaria? O Lá no Temer quê? e a Dilma. Ainda bem que tu é juiz, né? Não, ainda bem que eu não sou juiz, tudo bem. E por quê? Quando eu fui deputado federal, na época do governo Fernando Cardoso, o Fernando Cardoso, do PSDB, com o PMDB, que está à disposição para ser vendido para qualquer governo, vamos dizer, chegar lá. para qualquer governo, e o PFL. E com esses três partidos, eles formavam até uma maioria parlamentar para reformar a Constituição. Aí veio essa degeneração partidária. Hoje nós temos um Congresso com 35 partidos, não, nós temos uma estrutura partidária com 35 partidos e 28 deles representados no Congresso Nacional. Não há mecanismo. Nem se mal de Teresa de Calcutá fosse presidente do Brasil, não formaria maioria parlamentar, se não fosse a base da barganha, da compra, já não é do voto em si, da compra de bancadas inteiras em troca de ministério. Então, foi isso que levou Dilma. Foi que deu reeleição também ao Fernando E Henrique. Mas aí eu volto a perguntar. Dentro disso que o Narciso está colocando, nós continuamos aqui a defender que a principal reforma tem que ser a reforma política. Sem dúvida. É a primeira da reforma. Porque aí eu concordo inteiramente com o Narciso, não há como se administrar com essa situação que se encontra o Congresso Nacional. Lógico. Até porque os partidos não representam mais nada. Exato. Desculpe, Mas é faz parte verdade. do partido, Até mas um é a partido realidade. histórico como o PDT, né? Porque tem história. Que Não, tem, vamos, você falou no PFL. E não é de agora, não, era do passado também. Os partidos já não representavam nada. O PFL foi um partido liberal, pelo menos pelo nome, e que dizia o seguinte: da arena, né? nós somos contra o aumento do Estado, né? aumento da carga tributária, etc, etc. Mas toda vez que o governo mandava alguma coisa para aumentar o tamanho do Estado e aumentar a carga tributária, era o primeiro a votar a favor. Ele não cumpriu nenhum programa. Não está na hora de fazer, na sua opinião, o que é que será reformado, se for reformado até agora Até setembro? outubro. Até setembro, final de setembro. Aí no Congresso, na sua opinião. Tem uma proposta enorme lá para fazer isso. Veja só. Não há consenso. Há uma proposta, por exemplo, discute-se, vai-se usar a lista, vai ser o distritão ou mantém-se o mesmo processo? Como todo mundo se preocupa com diminuir partidos para poder se tornar governável, a tendência é colocar como se diz, formas de eliminar com Proibir as coligações na eleição profissional. Proibir as coligações na proporcional. Acha que isso é um redutor da proliferação de partidos. Isso vai reduzir para facilitar. Mas há muitos problemas. Por exemplo, quem financia? Como é que vai ser? Se, por exemplo, se você só puder financiar 10% do seu dinheiro ou dos seus amigos, operário já era. O imposto sindical acabando. Quer dizer, então, só os ricos vão Só poder os ser... bilionários se elegeriam. Quer dizer, então, há muita coisa a ser discutida lá. Muita. Eu acho, se é que você colocou antes aquela pergunta, eu acho que o Congresso tem que começar a dar exemplo. Ontem a grande debate da gente foi se a gente começa a defender a eleição direta agora. Para que a cada obstáculo você inventar uma solução? Exatamente. Se a Constituição está dizendo que não dá. Que não dá. E por acaso, algum dessas pessoas que a gente bota lá vai ser santo para salvar o país em 12 meses ou 14 meses? Não, nunca. Não vamos nos iludir, nem iludir o povo. Vender ilusões? Não dá. O que precisa é de um governo transitório. Se o Temer sair, se ele não sair, vai sangrar até lá. Entendeu? Mas o que o Congresso precisa se preparar, que é para a próxima eleição, na minha avaliação, revisar a Constituição e fazer um pacto. Aí sim tem que ter um pacto. Não é possível que aqui não tenha um homem de bem para dizer que pode substituir na política. Tem que ser Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Aires de Brito. Por quê? É a ditadura do judiciário de novo. O protagonista tem que ser político.
Se não for político, tem que ser um que foi ministro, um executivo, alguém que faça com que o protagonismo seja nosso, para que a sociedade respeite e saiba que a solução é política, dado com a autoridade do povo. Então, qual é a minha proposta? O Congresso tem que pensar. Por exemplo, se o Ciro disser eu não quero ir para a eleição direta, eu, como PDT, posso dizer assim, eu votaria no Aldo Rebelo. O que você tem para dizer contra o Aldo? Será que o PMDB não tem um homem de bem? Tinha aquele de Rio Grande do Sul, como é o nome dele? Pedro Simão. Pedro Simão. Tem o seu Colares. Tem, você está entendendo? Quer dizer, aqui tenho certeza que o Acre vai dizer, pode ser o Jorge Viana. Osmi. Então, dizer que não tem, por favor. Por favor, não é resposta. Agora, essa pessoa tem que entrar lá dizendo o seguinte, olha, nós não vamos mexer na Previdência agora. Esses números não são reais, não foi discutido com a sociedade, essa transição não dá autoridade a este presidente a mudar a vida do povo de uma hora para outra. Outro governo que vem a partir de 2019, com mais credibilidade, com a reforma constitucional, aí pode aparecer esse líder daqui a 1 ano e meio, aí tudo bem. Aí, deputado, deixa eu só fazer um ligeiro parênteses. Você tem absoluta razão. Eu vejo o seguinte, essa criminalização contra a classe política. E empresarial, bota aí no meio também. Nós temos aproximadamente 600 parlamentares. 503 da Câmara, 81 do Senado. 594. Vamos imaginar que nós tivéssemos 100 com problemas, 100 canalhas, pronto. Nós teríamos quase 500 homens de bem lá, e eu conheço muitos homens de bem dentro do Congresso Nacional. Essa generalização é perigosa e danosa à própria democracia. Não ajuda o país. Não ajuda de jeito nenhum. E é verdade. Chegamos ao final. Chegamos ao final já? Chegamos. Mas foi muito bom. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa e a gente tem aqui um hábito aqui de encerrar o programa com uma frase, né, que traduza, né, esse momento da vida nacional, ou que expresse. E se não tiver frase, pode inventar uma, né? Pode inventar. O Narciso aqui, eles estão aqui nos 100 anos do Roberto Campos. Eu vou dizer uma frase que eu disse lá hoje, que não é minha. Então, começando pelo deputado Ronaldo Lessa. A gente não pode mudar o começo disso, mas a gente tem que ter certeza que a gente pode mudar o fim. Podemos mudar. Muito bom, muito bom. Repita, por favor. Nós temos certeza que nós não podemos mudar o começo. Não adianta dizer que é porque as coisas erradas vieram de Cabral, mas a gente tem que ter clareza que nós devemos e podemos mudar o fim disso. Bate com a sua da Madre Teresa. Bate mesmo. Né? Não, Chico Xavier. Chico Xavier, desculpa. Xavier. E as duas, por incrível que pareça, tem tudo a ver com Jean Paul Sartre, que foi o que ele disse. Não importa o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com o que a vida fez com você. Então é essa a realidade. Osmi. Exatamente. Sou eu? É você. E doutor Murilo. Eu vou aqui fazer uma frase, hoje vamos mudá-la. Assim, excepcionalmente, em virtude da... Era Roberto Campos aqui, pelos 100 anos, aí só E eu já tinha uma do Roberto Campos aqui. Mas eu quero repetir a frase de Kennedy, quando da sua posse. Não pergunteis o que o vosso país pode fazer por vós. Sim, que juntos podemos fazer pela liberdade do homem. Essa foi boa, né? Muito bem. Doutor Murilo. Eu acho que a minha colocação seria o seguinte, eu acho que nós temos que todos juntos entender que o Brasil é maior que tudo isso. O Brasil é maior que tudo isso. E que nós temos que pensar num Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil com mais oportunidade para todos nós. Narciso. Em homenagem à Engenharia Unida, a Carmina, ao Tião Fonseca, eu vou reproduzir aqui uma frase em homenagem à Engenharia Unida. A arte de engenhar consiste em transformar números, cálculos e forma em realidade. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado aos senhores, governador Ronaldo. Muito obrigado também, doutor Murilo, pela presença aqui no nosso programa. E voltem na próxima oportunidade. Eu que agradeço. Foi um excelente momento aqui com vocês. Fiquei muito orgulhoso de participar com vocês, a inteligência de vocês e a possibilidade de a gente poder conversar. Obrigado. Muito obrigado.
Eu nunca participei, em nenhum estado que eu fui, de um programa como esse. Tá, parabéns, o Acre e vocês. Nos honramos. Obrigado. Chegamos ao final do programa Tribuna Livre. Até a próxima semana. Muito obrigado.